Olá, amado e amada. Vamos conversar aqui, sabe, de um assunto tão inteligente, tão importante. E eu vou citar o tempo todo o exemplo de, um, de, uma, de uma paciente em que vivenciou várias fases do seu câncer, que chegou a ser terminal. E então eu vou dar o título aqui hoje para esse vídeo de que, como Osho, tem um livro dele que diz assim, antes que você morra. Então eu vou completar aqui, morra antes de morrer. Então vamos lá, né? Numa história assim maravilhosa, o vídeo vai ter que ser um pouco mais longo, mas aqui só fica comigo quem realmente está interessado em evolução, né? E aqueles que assumem a sua evolução costumam curtir, o que eu agradeço muito, porque assim chega a outras pessoas, né? Então, vamos lá. Enquanto muitos seguem assim cegamente, né, muitos andam, seguem, fazem a sua vida de uma forma cega, poucos ouvem, poucos observam, e poucos decidem com consciência. Então, comece a dizer não para as coisas que você não deseja fazer ou aceitar. As pessoas mais propensas às doenças, aos fracassos, são as que desejam assim o tempo todo agradar as pessoas. E eu vou contar então aqui uma história verídica, né? Digamos que uma EQM, uma história verídica, uma EQM de uma paciente onde a paciente, embora tenha assim passado por várias culturas, mas a sua origem era indiana, né? A sua casta, onde os casamentos eram arranjados. Ela diz assim que até hoje ainda são assim, os casamentos continuam sendo arranjados em muitos lugares da Índia. E então que na época ela fugiu do casamento 3 dias antes da cerimônia. E que carregava assim carregava muita culpa, porque envergonhava a família e principalmente o pai. E relata que sempre foi assim desencorajada de ser ela mesma, de seguir seus próprios sonhos e desejos, e, e ela diz que isso ainda continua nos dias atuais. Então, a mulher ela é muito reprimida, ela diz que a mulher ela é criada para obedecer o pai, até o casamento, depois do casamento para obedecer o marido, e não são incentivadas a serem independentes. Isso basicamente a afetou. Em sua experiência, assim, levou isso à sua experiência de quase morte. Então, mesmo assim, segundo ela, ter assim se casado com um homem maravilhoso, você vê assim que eu digo muito assim de relacionamentos ruins que levam a pessoa a doenças, né? E aqui no caso não foi o relacionamento com o marido. Ela elogia muito o marido, inclusive ela cita que o marido não saía de perto dela no hospital, quando ela estava totalmente debilitada, desenganada dos médicos, ele deitava com ela, e mesmo que ela dissesse, estou indo, ele falava, não está indo não, você não pode ir, meu propósito é salvar você. Então era uma união muito bonita, muito bonita. E então, realmente, mesmo ela ter casado com um homem maravilhoso, ela foi diagnosticada com câncer. Um linfoma, né? Um linfoma geralmente está aqui no pescoço, um linfoma. E um linfoma ele desenvolve no sistema linfático uma parte importante do sistema imunológico do corpo. E ela diz assim, ela relata assim que já diziam que ela estava no estágio 2B,
e que já havia se espalhado, e que começou no pescoço do lado esquerdo. E ela refere isso, né, hoje, a ela ter sido muito disponível a todos ao seu redor. E nunca havia permitido que a própria voz dela fosse ouvida. Sentia-se culpada por tudo. Assim, quando ela ficou sabendo que a amiga estava com câncer terminal também, então ela se sentia culpada de sair, porque a amiga estava com câncer terminal. Depois ficou sabendo do cunhado, também estava com câncer terminal, se sentia culpada também. Como que eu vou sair? Como que eu vou me divertir? Né? Se essas pessoas estão para deixar a vida. Então ela se sentia sempre culpada por tudo. Mas isso estava relacionado com a culpa do casamento, que ela fugiu e por ter envergonhado a família. Então ela diz assim que a sua vida sempre foi muito de pausas, aqui é de pausas, sempre assim parada, né? Sempre parada, e nunca fazia nada do que ela gostava. E quando recebeu o diagnóstico do câncer, ela disse: agora eu posso cuidar de mim mesma. Você vê que a doença acaba deixando ela alerta para si própria. E aos olhos dela, né, da paciente, tanto a amiga como o cunhado, ela via assim que quanto mais eles iam ao tratamento convencional, mais se deterioravam. E aí disse: não vou fazer o de sempre. Não vou fazer quimioterapia, não vou fazer radioterapia. E é muito importante frisar que a própria paciente relata que, enquanto assim acompanhava os dois no tratamento, desenvolveu um medo terrível, um medo assim terrível do câncer. E então ela dizia assim: eu vivendo sempre com meus temores, né? Primeiro, a desaprovação da sociedade, que eu fugi do casamento. Depois a doença, que é o câncer. Então o que ela fez? Como ela tinha origem indiana, ela se aprofundou também na Ayurvédica e no yoga. Então ela foi para a Índia e falou: não, vou fazer um tratamento diferente. Eu vou me aprofundar na Ayurvédica e no yoga. Então ela aprendeu com a Ayurvédica, o yoga, que não devia temer o câncer, porque toda doença é um desequilíbrio em seu corpo. Então, a ideia é explorar e descobrir onde está o começo e o desequilíbrio, né? É importante que antes desse tratamento ayurvédico e o yoga, ela disse assim: eu aprendi a meditação. Antes ela só comia alimentos crus e veganos. E depois desse tratamento ela estava consumindo até laticínios e sentiu melhor, né? Isso aqui eu também tenho exemplo assim de gente na família de mesmo sangue que comem assim uma alimentação invejável e dia sim, dia não, dia sim, está no pronto-socorro. Então, não é em primeiro lugar a alimentação da comida, né, no prato física. Em primeiro lugar está a alimentação dos seus pensamentos, né, dos seus pensamentos. O que é importante para você? O que você pensa? Então, nesse tratamento, ela diz assim que os tumores começaram a diminuir, encolher, e ela sentia assim uma melhora muito significativa, né? Os tumores começaram assim a diminuir, encolher. Mas quando ela volta para casa, ela vê assim a amiga que piorou muito, o cunhado piorou muito, que eles iam morrer e morreram, dessomaram. Assim, que ela diz assim, então, que assim que ela voltou da Índia para o mesmo ambiente, parecia que tudo havia sido tirado dela, né? Toda aquela confiança naquele tratamento ayurvédico, naquele tratamento yoga, as meditações, parecia que tudo tinha tirado dela. E, portanto, eu friso aqui a importância do ambiente, é muito importante o ambiente. E você realmente se contamina em todos os sentidos, né? Eu tive uma época da minha vida
Eu convivi com pessoas assim mais perversas, mais assim sem limites na moral. E se você começa assim todo dia a ver aquelas pessoas fazendo aquilo, você acaba fazendo um pouquinho daquilo e acha que é tranquilo, que é normal, porque você está num ambiente que fazem coisas muito piores, né? E de repente, ó, você dá um estralo, você acorda, sai daquilo e agradece muito por ter conseguido, né? Porque o ambiente é muito importante. Você realmente se contamina em todos os sentidos. Fazemos coisas absurdas e achamos simples, normal, por causa da convivência, né? Então, quando ela assim contava quando ela contava assim do seu tratamento, ela contava assim do seu tratamento para as pessoas ao redor, família, coleguinhas, amiguinhos, e todos desdenhavam dela. Né? Ah, isso é bobagem, isso não é medicina. E nessa convivência, o medo voltou. Né? Nessa convivência, o medo voltou. E os tumores começaram a voltar. Hoje é claro que foi por causa do ambiente que eu estava, segundo o relato dela, né? Fui então ao médico oncologista convencional e ele disse: é tarde, é tarde. São muitos e são muito agressivos. A falta de autenticidade está ligada diretamente ao desenvolvimento de doenças. Então, quando você não é autêntico, veja, eu aprendi que meus tumores estão diminuindo, que eu fiz um tratamento bom. Eu volto para um ambiente pesado, onde as pessoas desdenham daquilo que eu estava fazendo. Se eu não sou autêntica, não tenho autenticidade, eu não sou forte, não tenho personalidade forte, então tudo vai abaixo, né? O medo vai causar repressão. Então, você veio para cá com uma intenção, você tem um propósito, existe um motivo de você estar aqui no planeta Terra. Tem um propósito, descubra esse propósito. E há épocas que você se sente que está assim de mãos atadas. Se você está sofrendo de uma doença crônica, não necessariamente terminal, então você está pensando que você é uma vítima. Pensa que é uma vítima da sua doença. E você não é vítima da sua doença, né? Ai, morreu vítima do câncer, morreu vítima da diabetes. Você não é vítima. Já disse muitas vezes isso, você não é vítima. Você mesmo está provocando isso. Seja consciente ou inconsciente, você provoca as suas doenças. A doença não é um problema físico, é muito mais que isso. Ele é espiritual, é emocional, e você reprimiu a si mesmo, e é um problema existencial. Não adianta se alimentar de alimentos orgânicos, luz vermelha, sol, e faça apenas tudo por amor a si mesmo, né? Faça tudo por amor a si mesmo. Então, se você odeia a sua vida e a você mesmo, não há comida saudável que irá te salvar. A paciente descreve assim, porque precisou passar por isso, né? Ela descreve, muito interessante a descrição dela, né? Ela diz para me refinar, ela precisava se refinar, né? Aqui eu digo assim que aquele médico indiano Deepak Chopra, muita gente conhece, ele tem muitos livros escritos, um mais interessante que o outro. Deepak Chopra, Osho, que foi um filósofo muito interessante, que sobressaiu muito também em vida, eles dizem assim: você tem que assumir a responsabilidade por isso. Você está doente? Assuma a responsabilidade por isso. Se você assume a responsabilidade por isso, você tem a cura na sua mão. Se você acha que você é vítima, não tem a cura, né? Então você vai ser vítima mesmo, até ser enterrado. Então, é como se você tivesse escolhido passar por isso. Já disse, consciente ou inconsciente, você escolheu. Não é sua culpa diretamente, porque pode ser que seja inconsciente, né?
Mas, indiretamente, sim, é a sua culpa. Quando você se acha vítima de algo, você se torna impotente. E se você se torna impotente, você pensa, não há nada que eu possa fazer. Então, faça assim, então, uma engenharia reversa, uma psicologia reversa. O que é isso? Começa a fazer ao contrário de tudo que você fazia, né? Temos autonomia sobre nossa vida. Então, quando ela fica sabendo pelo médico que ela está com tumores e tudo quanto é tamanho de bola de golfe, no pescoço, na cabeça, ao redor do pescoço, debaixo do braço, no peito, no abdômen. E então o corpo parou de absorver nutrientes. Quando o corpo para de absorver nutrientes, você começa a ficar fraco. Você tem dificuldade de sustentar a cabeça erguida, a cabeça cai, você tem dificuldade de andar, você não tem força nos braços, né? E porque o corpo parou de absorver nutrientes. E ela disse assim que chegou a 36 quilos e tendo 1,60 m de altura, então ficou um esqueleto ambulante. E ela diz assim que os músculos foram atrofiando e não tinha mais força no corpo, nem força para segurar a cabeça erguida. Então, que precisava também drenar os pulmões há 4 semanas, porque o líquido se acumulava neles, né? Isso está muito ligado de que, para mim, já deu aqui, eu quero ir embora. Quando você tem, assim, um pé muito mais para lá do que para cá querendo ir embora, realmente você vai acumular água no pulmão. Já acompanhei muitos pacientes assim, inclusive uma psicóloga. Então, ela começou a ter lesões abertas por onde as toxinas saíam, né? Feridas abertas. E sentia muita dor e medo. E acabou entrando em coma, né? Onde ela teve a experiência de quase morte, a EQM, acabou entrando em coma. E aí o médico disse para você, ela não passa, falou para a família, ela não sobrevive à noite. E então ela relata agora a EQM, né? Olha, saí do meu corpo, na primeira pessoa vou colocar, tá? Então, aí saí do meu corpo, encontrei meu pai me dizendo, volte e viva a sua vida sem medo. Então, ela diz assim, olha o paradoxo, né? Em vida, foi meu pai que me incutiu medo. E na morte, foi meu pai quem me libertou do medo. Volta e viva sem medo. Então, porque quando ele morre, o pai de Soma, já estava somado há mais 10 anos, ele vai entendendo que é tudo cultura, é cultura. Não é leis do universo, é cultura. Eu tenho que escolher o marido para você. Você não sabe. Você tem que me obedecer até você passar a obedecer seu marido. Então, aí ele entende que é cultura, que ele não pode decidir a vida do outro. Enfim, eu tenho assim, histórias maravilhosas de pacientes com isso, e a gente vai relatando em vídeos. Então, onde no caso a mãe chorava muito do lado de lá de ver a filha repetindo os mesmos erros dela que ela havia ensinado. Então, os tumores começaram a diminuir de tamanho. Antes de completar 1 semana, eles encolheram 70%. E ela diz assim que ela não teve dúvida da experiência, pois a comprovação estava na cura. Então, ela achou que aquela experiência que ela teve assim na experiência de quase morte, na EQM, quando ela vê o pai, volte e viva sua vida sem medo, ela não tinha dúvida, porque ela volta assim, um esqueleto, e quando ela olha no espelho, ela se assusta, nem se reconhece, né? Tá lá um esqueleto, mas ela lembra que o pai falou, volte e viva sua vida sem medo, né? Quer dizer, em outras palavras, me perdoe. Então concluiu que estar morta era fácil, né? Todo mundo tem tanto medo da morte, e estar morta é fácil. Viver é um desafio. Cada momento é perfeito, nada é perdido que a gente vive no dia, tudo é perfeito. Somos assim, uma faceta de Deus, ela mesma dizendo, somos uma faceta de Deus e não há separação. Então,
Jesus já disse, quando eu estou aqui na terra, já disse muito disso. Vós sois deuses e fará coisas muito superiores a mim. Então, somos deuses. E então, o relato assim que ela olhando no espelho ficou muito claro que foi ela mesma quem fez isso com ela, né? Quando ela olha no espelho, ela se assusta, ela sabe que foi ela mesma que fez isso com ela, né? Ela diz assim, mudei meu sistema de valores, tive a oportunidade de experimentar a morte antes de morrer, a morte antes de morrer, né? Toda vez que a existência, o universo, Deus primordial, ele sabe assim que você passar por uma IQM, você vai se modificar, você vai passar por ela. Agora, se você já despertou, você entende com mais facilidade o que você veio fazer aqui, o seu propósito, você não tem necessidade de passar pela IQM, né? Porque a experiência em si, IQM, não é difícil, até é uma benção, mas para isso você tá lá, semi-morta, numa cama de hospital, e quando você volta, você vai passar a sofrer dores novamente. Então, que bom se você despertar, sem precisar passar por isso. Então, ela diz assim, mudei meu sistema de valores, tive a oportunidade de experimentar a morte antes de morrer. E parei de agradar os outros, e mesmo que esteja assim, passando por um momento difícil, ela assim, que se permite simplesmente ser ela mesma, sem se esforçar para isso. Então, quando nós estamos esgotados, nosso campo áureo encolhe, mas quando estamos vivendo a nossa paixão não quer dizer de homem, mulher para mulher, não é aquela paixão de relacionamento de um homem a uma mulher, de uma mulher com uma mulher, de um homem com um homem, né, seja o que for. Não é essa paixão. É quando você está vivendo a sua paixão, é quando você despertou que você tem valor. Tudo para você é uma paixão, o que você faz, o vídeo que eu estou gravando, viver, né? Você vai vendo que antigamente você ia somando o seu dinheiro mais assim espaçado, hoje você já consegue ganhar muito mais de uma forma mais fácil, porque você vê que você está evoluindo. Quando você está evoluindo, você está na sua essência, se conecta com o Espírito de Deus primordial, tudo fica fácil, né? E então, quando você está esgotado, o seu campo áureo, ele encolhe. Mas quando você está vivendo a sua paixão, fazendo as coisas que você gosta, seu campo áureo fica enorme. Portanto, quando ela diz assim, quando ela diz sim para as coisas, quando você diz sim para as coisas que você deseja dizer não, o seu campo de energia encolhe. E se você sempre está, se você está há muito tempo nesse campo encolhido, em que seu campo de energia está baixo e você não faz nada para expandir, isso com certeza, presta atenção, isso com certeza vai se manifestar no seu corpo físico. Você vai passar a ter uma doença crônica, seja lúpus, seja câncer, seja diabetes, seja uma dor crônica, né? E você vai com certeza desenvolver uma doença crônica. As pessoas estão atrasadas, né? Mortas vivas, né? Estão atrasadas, uma espécie de... As pessoas vão vivendo mortas vivas. Acredito que é apenas uma doença física, médica, e que são vítimas. E se ela alcançar esse objetivo, se eu alcançar aquele objetivo, que era aquele carro, né? Depois você tentar como aquele carro, mas ela quer aquele carro. Ou quer ganhar igual a coleguinha. Daí ela vai ser feliz e perceba que não é. E pode morrer não sendo. Porque muitos se enciumam de pessoas com muito dinheiro, né? A gente sente isso na pele, né? Pessoas que não curtem o vídeo por puros ciúmes. Você está falando a língua dela, mas por ciúmes ela não vai curtir. Mas não fazemos ideia do campo de energia delas, que tem muita gente que tem muito dinheiro e é totalmente infeliz, né? Assim como tem muita gente infeliz pobre. Então, se tem dinheiro ou não, isso não quer dizer nada. E talvez aquela pessoa que tanto em suma seja infeliz. E
passaria assim a reverenciar pessoas de campo de grande energia. Então você percebe que a sua coleguinha está sempre de bem com a vida, o campo expandido, tudo dá certo, começa a reverenciar, né? E não se importa quanto de dinheiro ela tem ou não. Puxa, eu vou começar a entender o que está de bom ali e vou fazer também para mim. Pare de agir a partir do medo. O foco tem que estar no bem-estar e não na doença, né? No câncer. A pessoa perde tempo em sair da dor, né? Porque medo, a pessoa assim perde tempo assim em sair da dor, porque assim, por medo ela se mantém naquela dor, porque ela já conhece. Então, quanta gente vive um relacionamento frustrado, um relacionamento horrível, que está deixando ela doente, ou ele doente, ou ambos doentes, ou senão o filho que reclama dos pais. Isso assim, eu sou muito a favor daquela psicóloga Andrea Vermonte, que fala muito nos podcasts, que assim, o filho está reclamando dos pais, e eu digo para ele, vai viver, aluga uma kitnet, vai viver sozinho, sai dos pais, que se tá ruim para você viver com eles, com certeza tá ruim para eles viver com você, distancia, né? E se não tiver dinheiro para me pagar aqui nas sessões, eu faço de graça, mas vai viver fora e vai ver se realmente é os pais ou se é você, né? Então eu acho bacana ela encorajar a pessoa a sair do estado de vítima, né? E tem pessoas assim que tem tanto conhecimento assim, acha que tem tanto conhecimento ou faz várias faculdades e não passa de um legume. É cutucar e a pessoa cai, né? Ela reage, ela fica reagente. E o que nos dá assim, maiores impulsos são as dores. Então, não reclame da sua dor. Sua dor está tentando te levar para um estágio melhor. Ou pessoas com depressão profunda, né? Pessoas com depressão profunda são ausentes, seja você quem for, tá? Padre, pastor, rico, pobre, são pessoas, são ausentes, são pessoas assim, porque passam assim a maioria do tempo envolvidas com a própria dor. Então, no caso, a minha vida é difícil, o outro tá vivendo no mesmo planeta, querida, ou querido, também é difícil para ele. Para você não é, Maristela? Claro que sim, eu tenho milhões de desafios no dia, né? E se eu conseguir resolver desses milhões 2 ou 1, já vou dormir feliz. Então, a dor nos transforma. Então, você perceber a função do padrão ali, quando a dor começa a se repetir muito, ou você sobe um pouco, já cai financeiramente, perde muito, ou não para no emprego, o que está se repetindo? Né? Chama atenção para algo que não está bom em você. Faz um cálculo, já disse que o universo é matemática. Então, as pessoas permanecem em relações insustentáveis, seja no trabalho, com os pais, com os companheiros, por apego e medo à dor. E hoje eu já disse que eu não convenço ninguém. Isso é muito pesado, né? Antes eu tentava ficar convencendo a pessoa. Não, hoje eu não convenço mais ninguém. Falei 2 palavras, não está entendendo? Não convenço. Acho de outra forma. Só valoriza o outro quem valoriza a si próprio, né? Então, uma pessoa não gosta de você, não te valoriza, não se incomode. A pessoa não valoriza ela própria, como que ela vai valorizar você, né? É aquela história de que tem gente que é tão insuportável que você não precisa nem fazer nada para ela, é só dar um espelho. Se ela se olhar no espelho, já tá pago, né? Acho que eu dei meu recado. Então, o sofrimento de fato é escolha. Cada momento ele é perfeito. Não tem nada errado no universo. Você define cada situação de um ponto positivo. O único efeito será positivo. Então, nada na vida tem significado inerente, né? Nada é inerente, ou seja, nada é inseparável. Tudo está acontecendo por um motivo,
Motivo sempre é positivo, mas está negativo. Mas se você prestar atenção, ele vai ficar positivo. Então, pessoas de baixa frequência, elas são mais reagentes. Então, a coleguinha Maristela, você acha que eu sou isso? Que o meu marido acabou de dizer que eu sou isso? Acho. Ela é reagente. Ela não vai falar nada para você, ela já vai bloquear você. Em vez de falar, puxa, essa pessoa é minha amiga. Eu subi um pouquinho na vida, eu vendi um imóvel, subi um pouquinho na vida, eu dou festa aqui para um bando de gente que fica que nem eu, bêbado e atordoado de tanto fumar e beber e sei lá mais o que roda, né? Mas essa minha amiga disse que gosta de mim até debaixo da ponta, ela só gosta de mim. E ela disse que o outro não vai ter coragem de me dizer, você acha que você tem um caráter duvidoso? Ninguém vai falar. Todo mundo quer comer o churrasco dela sempre. E você fala, acho, né? Acho sim que ele tem razão. Mude para não perder, né? Ela vai te bloquear. Então, pessoas de baixa frequência são reagentes. Ela não agradece de ter uma pessoa sincera, uma colega de verdade. E ela nem vai conseguir enxergar você, porque ela já te tentou destruir várias vezes, e depois você fica sabendo, né? Então o próprio universo não permite que ela enxergue que você é sincera. Então, pessoas de baixa frequência, de campo assim, encolhido, são reagentes o tempo todo. Não conseguem ter a consciência tranquila. Não conseguem ter a consciência tranquila. E cada inspiração vem de uma realidade paralela de você mesmo. Então, você tem realidades paralelas. Quando você tem intuição, vem vindo de um eu seu mais superior, te intuindo. E o maior mestre está dentro de você. Não há necessidade de ser teleguiado por ninguém, né? Quando tudo está dentro, volte-se para ti mesmo. Então, tanto a doença, a saúde, como a energia do dinheiro, ela está disponível na mesma proporção do ar que você respira. Na mesma proporção do ar que está no universo, o dinheiro está disponível, a saúde. E é você que determina quanto do ar ou de saúde está suficiente para ti. E lembrar que a esperança te coloca no estado de movimento, né? Sempre a esperança se coloca no estado de movimento. Quando você está parado, esperança do quê você está tendo? E sempre procure se colocar em lugares prósperos, amigos prósperos, com pessoas bem-sucedidas, porque te anima. Começa a perceber o que elas falam, o que elas pensam, como elas agem, para você chegar. Minha mãe já falava isso pra gente. Não tenha ciúmes de ninguém que está acima de você, mas presta atenção como é que ela chegou. Minha mãe, na época ali, hoje a minha mãe teria, acho que, perto de uns 100 anos, tanto ela como meu pai, e os dois tinham até o 3º ano e se tornaram empresários, e meu pai em uma posição muito de destaque dentro de uma indústria, numa empresa muito famosa em Piracicaba, chamada Dedini, Codestil Dedini. Então, eram pessoas finas, educadas. Não era o estudo que transformou eles em pessoas éticas, né? Tá dentro de você, aquela educação. E minha mãe gostava de pessoas prósperas, mas, embora tivesse amizade com todo mundo, conversava com todo mundo, mas ela gostava de pessoas prósperas, de percorrer lugares prósperos. Lembro que ela ia no melhor cabeleireiro da cidade, como a gente gostava de ir junto, né? Um lugar fino, gostoso. Como é gostoso, né? Então, se colocar em lugares próprios, com pessoas bem-sucedidas, ter flexibilidade de personalidade. Eu sou assim, eu não mudo, eu não quero nem que você fique perto mais de mim. Né? São aquelas pessoas que se tatuam da cabeça aos pés, por piercing aqui de vaca no nariz, no umbigo, porque eu sou assim, não mudo. Então fica aí, querida, aqui comigo não. E quando você coloca as suas crenças para debaixo do tapete, né? Tem pessoas que colocam toda a sua crença debaixo do tapete.
Você pode ganhar dinheiro, saúde, mas depois de um tempo você perde tudo. Tem coleguinhas aqui que assim se sabe que eu estou falando. Você dá uma subidinha, daqui a pouco você perde, né? Porque você não tem uma má administração, um mau relacionamento com você mesmo. Como que o universo ele é muito perfeito. O universo é muito perfeito. Então ele sempre vai usar uma isca. Ele sempre vai usar uma isca, algo, ele vai usar algo ou até alguém em alguma situação para te mostrar que você ainda está diferindo. Se você ainda está diferindo, por quê? E como e onde você quer vencer, né? Muitas vezes você pensa assim que se curou, quando na verdade você apenas está escondendo os seus gatilhos para debaixo do tapete, escondendo seus gatilhos. Aí você se esconde do mundo, você se fecha no seu casulo, não se relaciona mais com as pessoas, e é errado, porque os relacionamentos fazem a gente crescer, né? Mas, Marcelo, você não gosta de viver sozinha? Sim. Mas isso não quer dizer que eu não saio na rua, não converso com as pessoas, dou palestras, faço vídeos, eu atendo meus pacientes, eu dou cursos, né? E sou escritora, mas naquele momento que eu quero ficar sozinha, eu quero e pronto. Mas não tô no meu casulo. Eu convivo com as pessoas. Tem gente que, agora eu tô diferente, agora eu despertei, eu não falo mais com ninguém. Não, tá maluco. Porque aí que você tem que compreender e ter compaixão daqueles que não despertaram. E porque os relacionamentos fazem a gente crescer, né? Você passa ali, ouve coisas que você não quer ouvir, você faz você crescer. E você acha assim que se curou porque ninguém está te abalando, você está no seu casulo. Mas quando você vai para o mundo de novo e alguém vai ali, cutucar o seu gatilho, você vê que, na verdade, você não está curado. Igual a paciente, viu? Fiz Ayurvédica, fiz curso de Ayurvédica, fiz meditação, fiz yoga. Quando ela volta e cutucam ela, que aquilo tudo era uma piada, voltou a doença, né? Aí ela viu que ela não está curada. Você só se escondeu do seu gatilho. Alguém te fere e volta tudo. Presta atenção nisso. As suas crenças determinam você. Em todas as realidades, elas coexistem, né? Todas as realidades coexistem. Todas as realidades coexistem. Tem gente que não precisa de castigo, né? Tem gente que não, eu falei, não quer dizer, é só dar um espelho para ela. E se as realidades coexistem, o que você ontem falhou, o que hoje está falhando, elas coexistem. O que é que está se repetindo? Einstein dizia que a ignorância é uma virtude. E muitas poucas pessoas conseguem se libertar. Eu concordo plenamente. Sair da caixinha do embrulhinho que ela se colocou. Aceitar assim que a gente não cabe em todos os lugares. A dor está no apego, né? Quanto mais apego você tem, mais você sofre. Desapegar até de alguém ou certas amizades. Ter uma decisão. Você tem coragem quando o outro, assim, outro lugar te gera mais desejo do que a zona de conforto. Nossa, eu tô com medo de sair desse relacionamento. Mas quando você vê que o outro lugar vai te dar mais conforto, então você tem coragem de enfrentar a sua dor. Não exija assim que o outro pense como você. Tenha compaixão. O importante é saber quem eu sou de verdade. Faz essa pergunta para você, quem eu sou de verdade? Quando você vai limpando as suas crenças, você vai acessando a sua essência, e essa essência se conecta com Deus primordial. E quando o espírito desse Deus primordial entra, né, que se conecta totalmente com o meu eu superior, então ele nos direciona.
e você entra no seu propósito. Então, o dinheiro, a saúde, a realização exige maturidade. Eu vou repetir, o dinheiro, a saúde, a realização exige maturidade. Se você não tem, você ganha, você ganha hoje e amanhã você perde. E a mentalidade, então quando você começa já a ganhar uma boa quantidade por mês, você já fez até sua própria aposentadoria e ganha, e vai aplicando cada vez mais, você vê que você já não é a mesma pessoa de ontem, você se tornou uma empresária. E que sabe liderar, fazer sua própria gestão, multiplicar e habilidades, aprende mais habilidades e vai embora, né? Você procura ser uma pessoa melhor. O dinheiro amplifica quem é você. Então, se você é podre, quando você ganha um pouquinho de dinheiro, você mostra para a sociedade, olha eu aqui, você fica mais podre. Então, aí você fica com medo e você quer se livrar dele o mais rápido possível, né? É claro que inconsciente, é suas crenças, né? Então, coleguinha, navegue em harmonização cósmica. Gratidão, amor sempre.